Milionário fica chocado ao ver mendiga negra se jogando na chuva para salvar menina. No centro, as ruas estavam enchidas de lama. O cinza do dia parecia consumir todos os ânimos. Na multidão apressada, Solange Santos, uma mulher de cabelos volumosos e rosto marcado pelas dificuldades, se posicionava atrás do caixa de um supermercado, contando as moedas para comprar um pão. Tudo parecia normal até que, no relance de um instante, tudo mudou. Alice, a filha adorada de Roberto Montenegro, o homem mais rico da cidade, tentava atravessar uma poça enorme ao lado do parque. Em um descuido, ela escorregou e caiu, suas risadas se transformando em gritos de pânico. Solange, testemunhando a cena enquanto um relâmpago iluminava o céu, sentiu o coração disparar. Sem pensar duas vezes, ela pulou, mergulhando nas águas turvas, cada passo se transformando em luta. Coisas que nunca foram pensadas na fumaça opaca da cidade ganhavam vida. A coragem diante do medo, a compaixão em tempos de crise. Roberto, ao volante de seu luxuoso carro, assistiu à cena com os olhos arregalados, incrédulo. Ninguém esperava que aquela mulher, que a sociedade desprezava, se tornasse a heroína em meio ao caos. Solange se esforçava, nadando até alcançar a menina e puxá-la para a superfície. As águas começaram a levar as duas, mas a força de Solange era imbatível. Ao finalmente trazer Alice para a margem, a chuva parecia abrandar, como se o universo estivesse reconhecendo um ato tão puro. Quando as sirenes da ambulância soaram, a cidade toda se virou para Solange. Olhares de desprezo e admiração se misturavam, e a tensão no ar poderia ser cortada com uma faca. Enquanto os paramédicos atendimento a Alice, muitos sussurravam sobre a mendiga que salvou a princesa. O contraste era gritante. A partir desse momento, as vidas de Solange e Roberto estavam entrelaçadas por um ato de amor desmedido. Mas com a gratidão vinha o preconceito. Beatriz, mãe de Roberto, uma mulher imponente e tradicional, logo se posicionou contra qualquer ideia de aproximação. Aquilo não é o mundo para o meu filho, ela declarava, a desprezo escorrendo de sua voz. Por outro lado, a advogada de Roberto, uma mulher manipuladora que via este romance como um jogo de poder, estava pronta para usar todos os truques sujos que conhecia. Solange, sentindo o peso das barreiras sociais, decidiu se afastar. O desejo de Roberto por ela só aumentou, enquanto a revolta dentro dele crescia. Ele começou a entender que a riqueza estava cheia de regras sem sentido. Com Alice ao seu lado, ele percebeu que não poderia deixar essa conexão especial se perder. Mas havia mais à frente, um mistério oculto em Ribeirão Preto. O local de origem de Roberto começava a emergir, revelando inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo. Para garantir que você ainda está inscrito no canal, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Vamos interagir! Mas havia mais à frente um mistério oculto em Ribeirão Preto. O local de origem de Roberto começava a emergir, revelando segredos que poderiam não apenas mudar sua vida, mas também a de Solange.
Quanto mais se aproximava do passado, mais incerta ficava a realidade que ele achou que conhecia. Seria possível que o amor realmente pudesse superar todas essas barreiras? E que segredos o aguardavam para separar ainda mais suas vidas? Enquanto isso, Roberto estava absorto em seus pensamentos. O carro parava em frente ao hospital onde Alice havia sido levada. Ele mal havia colocado os pés na calçada e já sentia o peso do olhar da sociedade. Aquele era o cara da mendiga, murmuravam alguns, enquanto outros apontavam com desdém. Mas ele não se importava. O que havia feito aquela mulher, Solange, era extraordinário. As sirenes já tinham silenciado, mas o eco da coragem dela ainda vibrava em sua mente. Ele mal podia imaginar a tempestade que se formava em seu coração. Atraído pela força dela, decidiu que era hora de entender melhor quem era Solange. Quando ele finalmente entrou no hospital, o cheiro de desinfetante e o som dos equipamentos médicos o engoliram. Ele encontrou Alice cercada por médicos e um nó apertou em seu peito ao vê-la tão vulnerável. Uma enfermeira se aproximou. "Senhor Montenegro, ela está estável, mas precisamos conversar com você sobre alguns resultados de exames." A cada segundo que passava, Roberto sentia a pressão aumentar. O que poderia ser tão sério? Ele assentiu e a enfermeira o levou a uma sala de espera isolada. De repente, seu telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem de Solange. "Você está bem?" Quão simples, quão pura. Ela estava preocupada com ele. Nesse momento, uma força incontrolável o fez sentir que precisava contatá-la. Mas a enfermeira interrompeu sua linha de pensamento. "Senhor Montenegro, precisamos discutir a sua filha. Há algo que precisamos explorar." O jeito da enfermeira o deixou inquieto. "Nós encontramos uma condição que pode parecer hereditária. É algo que já..." Antes que pudesse terminar, uma porta se abriu abruptamente. Um homem entrou com um olhar carregado. Ele usava um terno simples, mas havia algo no jeito dele que irradiava poder. "Roberto!" O tom era firme. "Você não me conhece, mas sou amigo de sua família há anos. Precisamos falar sobre seu passado e sobre Alice." O que seria? Antes que ele pudesse reagir, o homem puxou de dentro da pasta um documento amarrotado. "Isso é de seu pai e precisa ser lido por você imediatamente. As consequências são mais profundas do que você imagina." Um choque percorreu o corpo de Roberto. Secretos familiares? A última coisa que ele queria era algo do passado estragar esse momento de felicidade. Mas a urgência estava em sua voz. Roberto sentiu uma onda de preocupação misturada à curiosidade. O que poderia ser tão devastador? E como isso se ligava? A vida de Solange. Os olhos do homem brilhavam com determinação. "Se você não agir rápido, poderá perder não só Alice, mas tudo. O que você vai fazer com isso?" O peso da revelação pairava no ar. Eletrizante. Roberto olhou para a porta pela qual tinha vindo, imaginando se Solange estaria do lado de fora, preocupada por ele. Mas agora uma nova tempestade se formava. Ele sentou-se na cadeira, segurando os documentos, notando os olhos da enfermeira fixos nele. Esperando. O que quer que estivesse escrito ali poderia mudar tudo ou destruir tudo. E o que estava reservado a Solange? A vida estava prestes a girar de forma inesperada. Ele tinha que escolher. Mas qual caminho seria o certo? Roberto olhou fixamente para os documentos tremendo em suas mãos, a adrenalina pulsando em seu corpo, o homem à sua frente.
com aquela aura de autoridade. Parecia saber muito mais do que mostrava. O que está escrito aqui? Pensou. A sala estava silenciosa, mas dentro dele a tempestade rugia. O olhar da enfermeira pesava como chumbo, ansiosa por qualquer reação sua. Senhor Montenegro, você precisa entender a gravidade do que está prestes a descobrir. O homem insistiu, quebrando o silêncio opressivo. Roberto sentiu seu coração acelerar. Ele finalmente desviou os olhos do que tinha em mãos e encarou o homem. Que segredo sobre minha família? Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. O homem respirou fundo, como se estivesse prestes a desatar um nó. É sobre sua mãe e seu verdadeiro pai. As palavras dele ressoaram em sua mente como um soco no estômago. O que você está falando? Eu conheço meu pai. Ele sempre foi meu pai. O homem sacudiu a cabeça. Não, Roberto. O que você precisa saber? Seu pai biológico não é quem você pensa. Fui proibido de falar sobre isso, mas as circunstâncias mudaram. E isso envolve Alice. Pode mudar tudo para você. Nesse momento, um grito ecoou pelo corredor. Era alto, cortante e fez o sangue de Roberto gelar. Ele se virou para a porta. O que estava acontecendo? A enfermeira parecia tão chocada quanto ele, e o homem misterioso não se movia. O grito ecoou de novo. E então, uma série de passos apressados. Roberto se levantou abruptamente. Ah, Alice! O que aconteceu? Ele não podia acreditar que uma nova catástrofe estava prestes a desabar sobre eles. O desconhecido o segurou pelo braço. Espere! Mas Roberto não queria esperar. O coração batia forte em seu peito enquanto ele corria em direção à sala de emergência. A imagem que viu ao entrar foi de partir o coração. Alice estava cercada por médicos. O problema parecia mais sério do que ele imaginava. Aquele grito, o desespero em seus olhos e o alvoroço ao redor dele, um nó se formou na sua garganta. O que estava acontecendo? Ele se aproximou, quase impotente. Senhor, você precisa se manter calmo, uma enfermeira falou, tentando afastá-lo. Mas ele não conseguia se mover. O que está acontecendo com minha filha? Ele exigiu, a voz quase quebrando. Ela teve uma reação alérgica severa. Estamos tentando estabilizá-la. Ele mal teve tempo de processar a informação. De repente, uma camareira entrou abruptamente na sala, com uma expressão horrorizada. Desculpe interromper, mas eu encontrei isso no quarto de sua filha. Ela disse, estendendo um pedaço de papel. Era uma folha amassada, com algo escrito que parecia ser uma mensagem. É um pedido de ajuda. Ela estava misturando medicamentos. Roberto sentiu seu mundo desabar. O quê? Alice, ele leu as palavras rápidas e confusas. Se algo acontecer, é porque eu descobri. Não deixem ninguém saber. O que isso significava? Uma linha de preocupação cruzou seu rosto. Uma mistura de horror e desespero se espalhou por seu corpo e ele não conseguiu mais respirar. Como assim? Foi isso que ela disse a você? O homem se aproximou ainda mais. Esse é o segredo. Algo mais profundo está acontecendo. O que mais havia sob essa superfície tranquila? Roberto olhou para a enfermeira, depois para o homem, desorientado. O que eu faço agora? O que você sabe sobre isso? Se não agir rápido, não só perderá sua filha, mas pode acabar perdendo também a verdade. Aquela frase verberou em sua mente como um eco sombrio.
O que mais sua mãe havia escondido? Que mais estava prestes a vir à tona? E Solange? O que aconteceria com ela? Uma onda de pânico tomou conta de Roberto, enquanto as máquinas do hospital apitavam freneticamente. Tudo estava mudando, e ele não sabia como controlar essa nova tempestade. A conexão com Solange já estava abalada, e agora a vida de Alice estava em risco. E se descobrir a verdade significasse perder ainda mais? A pressão cresceu enquanto uma nova realidade tomava forma. Mas o que esperar agora? A hora do choque estava apenas começando. Roberto olhou fixamente para os documentos, tremendo em suas mãos. A adrenalina pulsando em seu corpo. O homem à sua frente, com aquela aura de autoridade, parecia saber muito mais do que mostrava. Que está escrito? Aqui, pensou. A sala estava silenciosa, mas dentro dele a tempestade rugia. O olhar da enfermeira pesava como chumbo, ansiosa por qualquer reação sua. Senhor Montenegro, você precisa entender a gravidade do que está prestes a descobrir. O homem insistiu, quebrando o silêncio opressivo. Roberto sentiu seu coração acelerar. Ele finalmente desviou os olhos do que tinha em mãos e encarou o homem. Que segredo sobre minha família? Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. O homem respirou fundo, como se estivesse prestes a desatar um nó. É sobre sua mãe e seu verdadeiro pai. As palavras dele ressoaram em sua mente como um soco no estômago. O que você está falando? Eu conheço meu pai. Ele sempre foi meu pai. O homem sacudiu a cabeça. Não, Roberto. O que você precisa saber? Seu pai biológico não é quem você pensa. Fui proibido de falar sobre isso, mas as circunstâncias mudaram. E isso envolve Alice. Pode mudar tudo para você. Nesse momento, um grito ecoou pelo corredor. Era alto, cortante e fez o sangue de Roberto gelar. Ele se virou para a porta. O que estava acontecendo? A enfermeira parecia tão chocada quanto ele. E o homem misterioso não se movia. O grito ecoou de novo. E então, uma série de passos apressados. Roberto se levantou abruptamente. Alice! O que aconteceu? Ele não podia acreditar que uma nova catástrofe estava prestes a desabar sobre eles. O desconhecido o segurou pelo braço. Espere! Mas Roberto não queria esperar. O coração batia forte em seu peito enquanto ele corria em direção à sala de emergência. A imagem que viu ao entrar foi de partir o coração. Alice estava cercada por médicos. O problema parecia mais sério do que ele imaginava. Aquele grito, o desespero em seus olhos e o alvoroço ao redor dele. Um nó se formou na sua garganta. O que estava acontecendo? Ele se aproximou, quase impotente. Senhor, você precisa se manter calmo. Uma enfermeira falou, tentando afastá-lo, mas ele não conseguia se mover. O que está acontecendo com minha filha? Ele exigiu, a voz quase quebrando. Ela teve uma reação alérgica severa. Estamos tentando estabilizá-la. Ele mal teve tempo de processar a informação. De repente, uma camareira entrou abruptamente na sala, com uma expressão horrorizada. Desculpe interromper, mas eu encontrei isso no quarto de sua filha, ela disse, estendendo um pedaço de papel. Era uma folha amassada com algo escrito que parecia ser uma mensagem. É um pedido de ajuda. Ela estava misturando medicamentos. Roberto sentiu seu mundo desabar. O quê? Alice?
Ele leu as palavras rápidas e confusas. Se algo acontecer, é porque eu descobri. Não deixem ninguém saber. O que isso significava? Uma linha de preocupação cruzou seu rosto. Uma mistura de horror e desespero se espalhou por seu corpo. E ele não conseguiu mais respirar. Como assim? Foi isso que ela disse a você? O homem se aproximou ainda mais. Esse é o segredo. Algo mais profundo está acontecendo. O que mais havia sob essa superfície tranquila? Roberto olhou para a enfermeira, depois para o homem, desorientado. O que eu faço agora? O que você sabe sobre isso? Se não agir rápido, não só perderá sua filha, mas pode acabar perdendo também a verdade. Aquela frase reverberou em sua mente como um eco sombrio. O que mais sua mãe havia escondido? Mas estava prestes a vir à tona. E Solange? O que aconteceria com ela? Uma onda de pânico tomou conta de Roberto, enquanto as máquinas do hospital apitavam freneticamente. Tudo estava mudando, e ele não sabia como controlar essa nova tempestade. A conexão com Solange já estava abalada, e agora a vida de Alice estava em risco. E se descobrir a verdade significasse perder ainda mais. Mas nesse meio tempo, algo inesperado aconteceu. O homem, que até então parecia um estranho de uma trama distante, lançou um olhar enigmático e clinicamente calculado. Roberto, ele disse baixinho, é hora de você saber que Alice não é sua filha. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até as máquinas pareceram parar. Aquela afirmação ecoou como um tiro. Roberto ficou paralisado. As palavras trovejaram em sua mente. Não, não poderia ser. Ele olhou para a enfermeira, mas seus olhos estavam tão arregalados quanto os dele. O que você está dizendo? Ele não conseguia processar. Ela é minha filha. Eu vi o nascimento. E se a história que você conhece não for a única versão? O que você realmente sabe sobre sua mulher, sobre a sua vida? O homem se inclinou mais perto. A verdade pode ser um veneno. Cure-se agora, antes que seja tarde demais. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas a imagem era distorcida e ameaçadora. Roberto se sentiu como se estivesse caindo em um abismo. A realidade que ele conhecia estava se desmoronando ao seu redor. E onde estava Solange no meio de tudo isso? Qual era a verdade escondida sob as camadas de dor e segredo? Não se esqueça, o homem disse antes de Roberto registrar. O que estava acontecendo? A escolha que você fizer agora pode mudar tudo novamente. Uma nova tempestade se preparava. E ele teria que decidir rapidamente. Mas que decisão seria essa? Os próximos passos poderiam não apenas arruinar sua vida, mas também a de pessoas que ele amava. O que seria deles agora? Roberto olhou fixamente para os documentos, tremendo em suas mãos, a adrenalina pulsando em seu corpo. O homem à sua frente havia lançado uma bomba. A revelação o deixou atordoado. Alice não é sua filha. Ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como assim? A pergunta saiu como um sussurro, quase um lamento. A enfermeira estava pálida e o homem não parecia se mover, aguardando a reação de Roberto. O silêncio na sala era sufocante. A máquina ao fundo apitava de forma monótona, como se repetisse a incerteza que agora dominava seus pensamentos. Ela sempre foi minha filha. Ele insistiu, meio desesperado, buscando certezas em meio à confusão. Roberto, você precisa olhar para a verdade. O homem fechou um pouco os olhos, respirando fundo.
A história que você conhece pode ser uma máscara. O que você realmente sabe sobre sua mulher, sobre como Alice veio ao mundo? As palavras cortavam como lâminas afiadas. Roberto sentia seu peito apertar, a pressão subia e a raiva começava a se misturar ao desespero. Alguém estava brincando com suas emoções. Isso é cruel. Você não pode dizer algo assim sem provar. Ele estava prestes a explodir, a raiva explodindo em um turbilhão de incertezas. Antes que o homem pudesse responder, um grito ecoou na distância. Um grito que parecia uma súplica. Alice! O coração de Roberto falhou. Ele não pensou duas vezes e saiu correndo, seguindo o som, passando por corredores brancos e frios. A pressão do que acabara de ouvir ainda pulsava em sua mente, mas agora todo seu foco, cabelo molhado da chuva ainda esticando-se para as laterais. Seus olhos estavam arregalados e ela se adiantou pálida. O que aconteceu? Eu ouvi o grito. A preocupação em sua voz fez Roberto sentir uma conexão. Mas, ao mesmo tempo, ele estava perdido no labirinto das novas verdades. É Alice! Ela teve uma reação alérgica. Ele sentiu um nó na garganta, lutando para não quebrar diante dela. Algo em seu olhar parecia dizer a Solange que a situação era crítica. Ela estava misturando medicamentos. A enfermeira, ao perceber Solange, fez um gesto rápido. Você conhece a condição dela? As palavras da enfermeira pairaram no ar, enquanto Roberto caía na realidade. Quem teria deixado isso acontecer? E no fundo, uma certeza gelada o consumia. E se a confusão em torno da paternidade de Alice não fosse a única traição? Não. Momento em que a enfermaria se iluminou, um grito cortou a tensão, não de Alice, mas de uma nova presença. Uma mulher que Roberto conhecia bem. Roberto, você precisa saber a verdade. A voz era familiar. Era a mãe dele, Beatriz, que havia aparecido do nada, ansiosa, tugindo a mão como se carregasse uma verdade insuportável. Você não pode estar aqui! Roberto gritou. Ela insistiu, avançando com um olhar súplice. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Alice é... A frase dela foi cortada por um novo alvoroço. O médico se virou em direção à mulher, escandalizado. O que você está fazendo aqui? Agora não é hora! Mas Beatriz já não se importava. Fitou Roberto com um olhar de desespero que fez o coração dele disparar. Alice é minha neta! Eu a reconheço! Beatriz gritou em meio ao caos. E o impacto do que ela disse caiu como uma bomba, detonando tudo o que ele pensava saber. Segredos antigos começaram a emergir, e as narrações passaram a se entrelaçar em um emaranhado de ilusões. Roberto ficou paralisado. Como isso era possível? Os olhos dele se arregalaram ao encarar Solange, e o mundo em sua volta girava. Como isso tudo poderia estar acontecendo? Enquanto o médico imobilizava a situação, um sentimento de dúvida se instaurou no coração de Roberto. O que mais estava escondido? Que outras verdades sua mãe e Solange ocultavam? O que isso significava para eles? O caos estava apenas começando. E desesperado, ele sabia que teria que escolher um caminho em um momento onde tudo que ele conhecia estava em ruínas. A tempestade ainda não tinha passado. Roberto ficou ali, paralisado. O impacto das palavras da mãe ainda ecoava em sua mente. Alice é minha neta.
Como isso era possível? Sua visão se turvou por um momento, quase como se o ar tivesse sido expelido de seus pulmões. Ele olhou para Solange, que o encarava com a expressão de quem tinha acabado de ouvir uma bomba detonada. Havia uma confusão visível em seu rosto, como se estivesse tentando unir as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Isso não é verdade, Roberto murmurou, sem acreditar no que estava ouvindo. Olhando de volta para Beatriz, a raiva e a incredulidade tomaram conta dele. Como você pode dizer isso? Você sempre foi tão rígida, tão controladora. O que você quer com isso agora? Beatriz não recuou, porque é a verdade. Você precisa saber quem realmente é a mãe de Alice. O olhar dela estava fixo e determinado. Ela parecia uma mulher que tinha carregado esse segredo por tempo demais. O nó na garganta de Roberto aumentou. E o que isso tudo significava? O médico tentou intervir, mas o barulho ao redor deles estava crescendo. Outros familiares e médicos começaram a olhar, ouviam aquelas palavras como se fossem um escândalo numa novela. Roberto estava perdido. A sala de emergência havia se transformado em um teatro de tragédia e o foco era ele. Roberto, presta atenção! Beatriz insistiu, gesticulando freneticamente. Alice não é apenas sua filha. A mãe dela é alguém de quem você deveria estar ciente. Eu só não falei antes porque a situação era complicada. O chão parecia ceder sob seus pés. Ele sentiu que o mundo estava virando, tudo ao seu redor se desmantelando. Quem? Fala logo, mãe! A voz dele saiu mais alta do que ele pretendia, cheia de dor e cólera. Uma parte de Roberto tinha medo do que ia ouvir. Você não entende o que essa revelação pode fazer. É minha filha! Beatriz olhou para Alice, que estava deitada ali, vulnerável. É isso que estou tentando proteger. A verdade dela pode destruir vidas. Pode destruir a sua. A enfermeira voltou a se aproximar. Precisamos que vocês se acalmem, por favor. A situação com Alice é delicada. Mas Roberto não conseguia parar. O que seria essa verdade? Então um som estrondoso tomou conta da sala. A porta abriu abruptamente e um homem de terno encharcado entrou, com um olhar sombrio. Onde está a criança? Ele parecia urgente. Um ar de poder e mistério envolvia sua presença. Ela precisa de ajuda e rapidamente. Roberto ficou ao lado de Solange. Perplexo! Quem é você? O homem não se importou em se apresentar. Ele se dirigiu diretamente a Beatriz. Eu sabia que precisávamos agir. O tempo é curto. A tensão aumentou enquanto todos observavam. Beatriz franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Era uma pergunta que pesava como chumbo. Alice não está apenas doente. Ela faz parte de algo maior. E tanto Roberto quanto você, Beatriz, estão entrelaçados nisso. Não apenas como família, mas como participantes de um enredo que começou há anos. A revelação estava ardendo no ar. Roberto sentiu um formigamento na pele. Enredo? Que enredo? Roberto perguntou, a voz trêmula. O homem parecia pegar impulso. A verdade é que Alice não é só uma menina qualquer. Foi escolhida por um motivo. Um legado que transcende a atual realidade de vocês. A sala ficou em silêncio. Roberto olhou para Solange e ela, por sua vez, estava em choque, os olhos mais arregalados do que nunca. Você está dizendo que a Alice é especial? Como assim? Exatamente isso. E não só isso. O tempo que vocês têm para agir é limitado. Não só a vida dela está em risco agora, mas muito mais.
Você precisa confiar em mim. O tom do homem era frio, mas havia uma urgência que não podia ser ignorada. A família de vocês está prestes a ser desmascarada. A adrenalina corria nas veias de Roberto. Aquela verdade estava se desdobrando diante dele, cheia de segredos e mentiras. Ele sentiu o nó na garganta apertar novamente. Eu não consigo mais lidar com isso. Que legado é esse? O que mais você sabe? Ele olhou ao redor e viu os olhares julgadores, a pressão aumentando. A ideia de perder Alice o consumia. No fundo, a fúria misturada a um grupo de segredos não revelados se intensificava. E ali, naquele momento caótico, enquanto a vida da filha pendia numa lâmina afiada, Roberto percebeu que não tinha escolha. Ele tinha meras frações de segundos para decidir como seguir adiante. E a verdade ainda pairava no ar, se espremendo entre eles como um manto pesado que todos estavam prestes a descobrir. O que iria acontecer agora? O que mais estava escondido nas sombras do passado? As respostas eram incertas, e a única certeza que restava era que a tempestade ainda estava longe de se acalmar. Roberto estava ali parado, as palavras de Beatriz ecoando na sua mente como um trovão. Alice não é sua filha. A sensação de desespero crescia dentro dele como uma tempestade prestes a estourar. O homem de terno encharcado se acercou com urgência, mas tudo o que Roberto queria era distância. O olhar de Solange pesava como chumbo, e a verdade parecia se distorcer diante dele. Quem é a mãe de Alice? Diga! Roberto exigiu, sentindo nó na garganta. Beatriz, parecendo mais desesperada que nunca, hesitou. Os olhares de todos na sala estavam fixos na triangulação estranha formada entre eles. Mesmo os médicos que tentavam cuidar de Alice pareciam interrompidos pela intensidade do momento. Onda de murmúrios se espalhou entre as pessoas ao redor. O que está acontecendo? O enfermeiro sussurrou para outro. Ele não pode ser o pai. Então, quem é? As palavras atravessavam o ar como facas, cada uma cortes profundos na verdade que Robert acreditava. O homem no terno, com a calma de quem sabia de tudo, olhou direto para Roberto. Você realmente está pronto para ouvir a verdade? A vida da sua filha e a sua dependem disso. A incerteza fazia Roberto tremer. Ele queria acreditar. Queria que tudo fosse uma mentira. Mas a urgência em tudo o que um desconhecido dissera carregava um peso que ele não podia ignorar. Ele teve um segundo para pensar. O que poderia ser pior? A revelação que Beatriz guardou por tanto tempo? Ou simplesmente ignorar tudo isso? Eu não sei se estou pronto, murmurou, quase para si mesmo. Algo sombrio estava se formando. Um vórtice de sentimentos pesados que o aprisionava. Ele olhou para Alice, que estava recebendo os cuidados médicos. Sua menina tão indefesa. Ele não podia perder isso. Não poderia deixá-la ir. E então a sala se encheu de um som diferente, como um estrondo distante. Um eco retumbante que não deveria estar ali. Todos viraram a cabeça. A porta do hospital se abriu com força e 2 homens mascarados e armados entraram, com expressões frias, como se o mundo à sua volta não importasse. Cale a boca! Um deles gritou, apontando uma arma para o teto. Ninguém se mexe! O caos tomou conta. Pessoas gritaram, se espalharam, enquanto o pânico se instaurava.
Roberto sentiu seu coração disparar. Alice! Gritou instintivamente. Ele precisava protegê-la. Solange, que havia se afastado para pegar a mão dele, estava agora aterrorizada, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Os homens estavam determinados. Ninguém se mexe. Temos o que queremos, e não vai haver sangue aqui se todos cooperarem. O outro homem pulou para a frente, enquanto Roberto tentava se mover, mas a adrenalina paralisava seu corpo. Precisamos sair. Eles estão procurando por alguém, gritou um enfermeiro, tentando encontrar uma saída. Mas não havia como. As portas estavam bloqueadas. O caos e a confusão estavam em todos os lugares. Roberto olhou para Beatriz, que estava pálida, e antes que pudesse pensar em outra coisa, um dos homens apontou a arma diretamente para ele. Você, vem aqui! Cada batida do seu coração ecoava na sua cabeça. Ele estava a poucos passos da verdade que Beatriz escondera por tanto tempo. E agora se via diante de uma nova realidade. Uma ameaça que colocou tudo em risco. O que os homens queriam? O que eles sabiam que ele não sabia? Naquele instante, um pensamento aterrorizante atravessou a mente de Roberto. E se a verdade que ele temia descobrir não era a única que o perseguia? O que mais estava por vir? E aqui se expunham no seio desse emaranhado de segredos e mentiras. Ele se virou para Solange com um olhar de desespero. Precisamos proteger Alice e nós mesmos. Mas a urgência do momento tomou conta de todos. O que estava realmente acontecendo? Os segredos ainda não revelados pareciam ter mais poder apropriado do que qualquer arma de fogo. E ali, enquanto a vida deles estava em risco, Roberto percebeu que seu dilema não era apenas o que havia no passado, mas agora como ele iria enfrentar o futuro ao lado de tudo isso. Roberto estava ali parado, as palavras de Beatriz ecoando na sua mente como um trovão. Alice não é sua filha. A sensação de desespero crescia dentro dele como uma tempestade prestes a estourar. O homem de terno encharcado se acercou com urgência. Mas tudo que Roberto queria era distância. O olhar de Solange pesava como chumbo. E a verdade parecia se distorcer diante dele. Quem é a mãe de Alice? Diga! Roberto exigiu, sentindo um nó na garganta. Beatriz, parecendo mais desesperada do que nunca, hesitou. Os olhares de todos na sala estavam fixos na triangulação estranha formada entre eles. Mesmo os médicos, que tentavam cuidar de Alice, pareciam interrompidos pela intensidade do momento. Onda de murmúrio se espalhou entre as pessoas ao redor. O que está acontecendo? Um enfermeiro sussurrou para outro. Ele não pode ser o pai. Então, quem é? As palavras atravessavam o ar como facas, cada uma cortes profundos na verdade que Roberto acreditava. O homem no terno, com a calma de quem sabia de tudo, olhou direto para Roberto. Você realmente está pronto para ouvir a verdade? A vida da sua filha e a sua dependem disso. A incerteza fazia Roberto tremer. Ele queria acreditar, queria que tudo fosse uma mentira. Mas a urgência em tudo que um desconhecido dissera carregava um peso que ele não podia ignorar. Ele teve um segundo para pensar. O que poderia ser pior, a revelação que Beatriz guardou por tanto tempo, ou simplesmente ignorar tudo isso? Eu não sei se estou pronto, murmurou, quase para si mesmo. Algo sombrio estava se formando. Um vórtice de sentimentos pesados que o aprisionava. Ele olhou para Alice, que estava recebendo os cuidados médicos. Sua menina tão indefesa. Ele não podia perder isso. Não poderia deixá-la ir. E então a sala se encheu de um som diferente, como um estrondo distante. Um eco retumbante que não deveria estar ali.
Todos viraram a cabeça. A porta do hospital se abriu com força e 2 homens mascarados e armados entraram com expressões frias, como se o mundo à sua volta não importasse. "Cale a boca!" um deles gritou, apontando uma arma para o teto. "Ninguém se mexe!" O caos tomou conta. Pessoas gritaram, se espalharam, enquanto o pânico se instaurava. Roberto sentiu o coração disparar. "Alice!" gritou instintivamente. Ele precisava protegê-la. Solange, que havia se afastado para pegar a mão dele, estava agora aterrorizada. As lágrimas escorrendo por seu rosto. Os homens estavam determinados. "Ninguém se mexe. Temos o que queremos e não vai haver sangue aqui se todos cooperarem." O outro homem pulou para frente enquanto Roberto tentava se mover, mas a adrenalina paralisava seu corpo. "Precisamos sair! Eles estão procurando por alguém!" gritou um enfermeiro, tentando encontrar uma saída. Mas não havia como. As portas estavam bloqueadas. O caos e a confusão estavam em todos os lugares. Roberto olhou para Beatriz, que estava pálida, e antes que pudesse pensar em outra coisa, um dos homens apontou a arma diretamente para ele. "Você, vem aqui!" Cada batida do seu coração ecoava na sua cabeça. Ele estava a poucos passos da verdade que Beatriz escondera por tanto tempo. E agora se via diante de uma nova realidade, uma ameaça que colocou tudo em risco. O que os homens queriam? O que eles sabiam que ele não sabia? Naquele instante, um pensamento aterrorizante atravessou a mente de Roberto. E se a verdade que ele temia descobrir não era a única que o perseguia? O que mais estava por vir e a que se expunham no seio desse emaranhado de segredos e mentiras? "Agora!" gritou o homem armado. Sua voz podia ser sentida como um tiro. Roberto olhou para Solange, desesperado. "Precisamos proteger Alice e nós mesmos." Mas a urgência do momento tomou conta de todos. "Alice!" Roberto gritou. O homem mascarado avançou, mas antes que pudesse alcançá-lo, uma figura familiar se destacou entre a confusão. Era Solange. Com uma coragem que surpreendeu a todos ao redor, ela avançou na direção do homem armado. "Parem!" ela gritou, sua voz alta e firme. "Deem uma chance. Não precisam fazer isso!" A cena parou. Os rostos estavam mudos e os homens mascarados, surpresos, pareciam hesitar. "Quem é você?" Um dos homens a interpelou, sua voz revelando um flash de confusão na máscara de raiva. E o que Solange fez a seguir deixou todos sem ar. Ela puxou um colar do peito, um pingente que brilhava sob a luz do hospital, e levantou para eles. "Eu sou a chave!" exclamou, seus olhos ardendo de intensidade. No instante em que aquelas palavras foram pronunciadas, um silêncio pesado pairou, e toda a tensão da sala mudou de direção. Roberto sentiu o chão sob seus pés subir. Um turbilhão de emoções invadiu seu ser. "Como assim você é a chave? O que você está dizendo?" Ele sussurrou, incrédulo. Os homens, quão perplexos quanto ele, recuaram um pouco. Um deles fez uma expressão de desconfiança. O outro olhou nos olhos de Solange, como se esperasse uma resposta. "O que isso significa? Se você me deixar, eu posso ajudar. Posso tirar todos vocês dessa confusão. Não precisamos de mais violência." Solange implorou, suas palavras enredadas na esperança e na determinação. Roberto estava atormentado. A verdade sobre Alice, a revelação de Beatriz. E agora isso? A realidade se tornava cada vez mais distorcida. Ele percebia que todos estavam à mercê de algo muito maior do que imaginaram. O homem de terno, que até então estivera em silêncio,
finalmente se manifestou. Você tem 5 segundos para me explicar essa chave, antes que este lugar vire um campo de batalha. Essas não são apenas palavras, Solange gritou, entre lágrimas e fervor. Isso se refere à minha conexão com a família de Roberto? Alice é parte disso, e se você souber realmente quem ela é, vai entender. A sala parecia girar, enquanto os murmúrios aumentavam. Os homens armados trocaram olhares apreensivos, e os outros, como Roberto, estavam diante de um verdadeiro quebra-cabeça. O que havia por trás da declaração de Solange? Seria a salvação deles ou a própria armadilha? E enquanto todos estavam à beira da explosão, o tempo parecia parar. O segundo se esticou como um elástico prestes a arrebentar. A coragem de Solange fez alguns hesitar, mas a importância do que se desenrolava surgia a cada respiração que Roberto tomava. O conflito estava longe de ser resolvido e a verdade ainda ocultava muitos de seus mistérios, como uma tempestade que não cedia. O que seriam eles agora, neste emaranhado de segredos e revelações? E, acima de tudo, qual seria o preço da verdade que Solange estava prestes a expor? A tensão se intensificou e cada segundo contava. Roberto estava ali parado, as palavras de Beatriz ecoando na sua mente como um trovão. Alice não é sua filha. A sensação de desespero crescia dentro dele como uma tempestade prestes a estourar. O homem de terno encharcado se acercou com urgência, mas tudo o que Roberto queria era distância. O olhar de Solange pesava como chumbo, e a verdade parecia se distorcer diante dele. Quem é a mãe de Alice? Diga! Roberto exigiu, sentindo nó na garganta. Beatriz, parecendo mais desesperada do que nunca, hesitou. Os olhares de todos na sala estavam fixos na triangulação estranha formada entre eles. Mesmo os médicos, que tentavam cuidar de Alice, pareciam interrompidos pela intensidade do momento. Onda de murmúrio se espalhou entre as pessoas ao redor. O que está acontecendo? Um enfermeiro sussurrou para outro. Ele não pode ser o pai, então? Quem é? As palavras atravessavam o ar como facas, cada uma cortes profundos na verdade que Roberto acreditava. O homem no terno, com a calma de quem sabia de tudo, olhou direto para Roberto. Você realmente está pronto para ouvir a verdade? A vida da sua filha e a sua dependem disso. A incerteza fazia Roberto tremer. Ele queria acreditar. Queria que tudo fosse uma mentira. Mas a urgência em tudo que um desconhecido dissera carregava um peso que ele não podia ignorar. Ele teve um segundo para pensar. O que poderia ser pior? A revelação que Beatriz guardou por tanto tempo ou simplesmente ignorar tudo isso? Eu não sei se estou pronto, murmurou, quase para si mesmo. Algo sombrio estava se formando. Um vórtice de sentimentos pesados que o aprisionava. Ele olhou para Alice, que estava recebendo os cuidados médicos. Sua menina tão indefesa. Ele não podia perder isso. Não podia deixá-la ir. E então a sala se encheu de um som diferente, como um estrondo distante, um eco retumbante que não deveria estar ali. Todos viraram a cabeça. A porta do hospital se abriu com força e 2 homens mascarados e armados entraram com expressões frias, como se o mundo à sua volta não importasse. "Cale a boca!" um deles gritou, apontando uma arma para o teto. Ninguém se mexe. O caos tomou conta. Pessoas gritaram, se espalharam, enquanto o pânico se instaurava. Roberto sentiu seu coração disparar. "Alice!" gritou instintivamente.
Ele precisava protegê-la. Solange, que havia se afastado para pegar a mão dele, estava agora aterrorizada. As lágrimas escorrendo por seu rosto. Os homens estavam determinados. Ninguém se mexe. Temos o que queremos, e não vai haver sangue aqui se todos cooperarem. O outro homem pulou para a frente, enquanto Roberto tentava se mover, mas a adrenalina paralisava seu corpo. Precisamos sair! Eles estão procurando por alguém! Gritou um enfermeiro, tentando encontrar uma saída. Mas não havia como. As portas estavam bloqueadas. O caos e a confusão estavam em todos os lugares. Roberto olhou para Beatriz, que estava pálida. E, antes que pudesse pensar em outra coisa, um dos homens apontou a arma diretamente para ele. Você, vem aqui! Cada batida do seu coração ecoava na sua cabeça. Ele estava a poucos passos da verdade que Beatriz escondera por tanto tempo e agora se via diante de uma nova realidade. Uma ameaça que colocou tudo em risco. O que os homens queriam? O que eles sabiam que ele não sabia? Naquele instante, um pensamento aterrorizante atravessou a mente de Roberto. E se a verdade que ele temia descobrir não era a única que o perseguia? O que mais estava por vir? E a que se expunham no seio desse emaranhado de segredos e mentiras? Agora! Gritou o homem armado. Sua voz podia ser sentida como um tiro. Roberto olhou para Solange, desesperado. Precisamos proteger Alice e nós mesmos. Mas a urgência do momento tomou conta de todos. Alice! Roberto gritou. O homem mascarado avançou, mas antes que pudesse alcançá-lo, uma figura familiar se destacou entre a confusão. Era Solange. Com uma coragem que surpreendeu a todos ao redor, ela avançou na direção do homem armado. Parem! Ela gritou, sua voz alta e firme. Deem uma chance. Não precisam fazer isso. A cena parou. Os rostos estavam mudos e os homens mascarados, surpresos, pareciam hesitar. Quem é você? Um dos homens a interpelou, sua voz revelando um flash e levantou para eles. Eu sou a chave! Exclamou, seus olhos ardendo de intensidade. No instante em que aquelas palavras foram pronunciadas, um silêncio pesado pairou e toda a tensão da sala mudou de direção. Roberto sentiu o chão sob seus pés subir. Um turbilhão de emoções invadiu seu ser. Como assim você é a chave? O que você está dizendo? Ele sussurrou, incrédulo. Os homens, tão perplexos quanto ele, recuaram um pouco. Um deles fez uma expressão de desconfiança. O outro olhou nos olhos de Solange, como se esperasse uma resposta. O que isso significa? Se você me deixar, eu posso ajudar. Posso tirar todos vocês dessa confusão. Não precisamos de mais violência. Solange implorou, suas palavras enredadas na esperança e na determinação. Roberto estava atormentado. A verdade sobre Alice, a revelação de Beatriz. E agora isso... A realidade se tornava cada vez mais distorcida. Ele percebia que todos estavam à mercê de algo muito maior do que imaginaram. O homem de terno, que até então estivera em silêncio, finalmente se manifestou. Você tem 5 segundos para me explicar essa chave antes que este lugar vire um campo de batalha. Essas não são apenas palavras. Solange gritou entre lágrimas e fervor. Isso se refere à minha conexão com uma família de Roberto. Alice é parte disso. E se você souber realmente quem ela é, vai entender. A sala parecia girar enquanto os murmúrios aumentavam. Os homens armados trocaram olhares apreensivos. E os outros, como Roberto, estavam diante de um verdadeiro quebra-cabeça.
que havia por trás da declaração de Solange? Seria a salvação deles ou a própria armadilha? Enquanto todos estavam à beira da explosão, o tempo parecia parar. O segundo se esticou como um elástico prestes a arrebentar. A coragem de Solange fez alguns hesitar, mas a importância do que se desenrolava surgia a cada respiração que Roberto tomava. O conflito estava longe de ser resolvido, e a verdade ainda ocultava muitos de seus mistérios. Como uma tempestade que não cedia. Num movimento abrupto, um dos homens armados injetou um pânico na sala. Com um gesto rápido, ele virou o olhar para um canto da sala, onde uma mulher em um vestido vermelho estava parada, assustada e perplexa. Cadê você, Letícia? Todos sabiam que isso ia acontecer e agora você tem que ajudar. Roberto sentiu o sangue esfriar. Letícia? Quem é Letícia? A mulher que parecia ter surgido do nada começou a chorar. Eu não queria que isso acontecesse. Não aqui, não agora. Alice. Não pode saber. O choque foi palpável. O que você está dizendo? Roberto não conseguia acreditar no que ouvia. Aquela mulher, uma completa desconhecida para ele, estava conectada de alguma forma. E à medida que o pânico tomava conta da sala, Roberto notou que no íntimo havia uma centelha de reconhecimento. Ela é a mãe biológica de Alice! Gritou Beatriz. E as palavras caíram como uma bomba. Foi ela quem a entregou! O ar desapareceu na sala. A confusão, a dor e o terror se acentuaram. A vida de Roberto tinha se tornado um labirinto de segredos e mentiras. E agora mais um pedaço do quebra-cabeça se encaixava de forma devastadora. Letícia, com os olhos arregalados, balançou a cabeça. Não! Não é assim que as coisas funcionam. Não posso deixar que isso se revele. Se eles souberem... Mas... o que ela estava escondendo? O que mais havia sob a superfície dessa revelação chocante? Sentindo a pressão da sala ao seu redor, Roberto percebeu que a realidade estava mudando mais uma vez. E se Alice souber toda a verdade? O que vai acontecer? E essa pergunta pairou, deixando todos em suspense. Enquanto a tempestade continuava a se formar, Roberto estava em choque. As palavras de Letícia cortaram o ar como uma faca. Alice é minha filha, ele gritou, a incredulidade fervendo dentro dele. O homem armado hesitava, mas Beatriz estava em choque, sua expressão conferindo a enormidade do que acabara de ser revelado. Você não entende, Letícia implorou, lágrimas nos olhos. Não sou apenas a mãe biológica. Alice não pode saber disso. A vida dela está em risco se essa verdade aparecer. A inquietação na voz dela ecoava apelo. Hospital, intercalando o pânico presente. Roberto sentiu o coração disparar. Risco? Que tipo de risco? A tensão na sala estava insuportável. Todos os olhares estavam fixos em Letícia, esperando por uma resposta que não parecia vir. Vocês estão todos em perigo, ela começou. Mas uma rápida interrupção do homem mascarado deixou o clima ainda mais tenso. Alice! Ele gritou, mas pareceu hesitar. Havia algo mais ali. Um medo comum que unia todos naquela sala. Num instante, o celular de Solange vibrou. Com um gesto rápido, ela o pegou e olhou para a tela. Seu rosto ficou pálido. É a polícia! Sussurrou, seus olhos arregalados. Eles vão chegar em breve! Aquilo acendeu uma nova centelha de esperança em Roberto. Mas ao mesmo tempo aumentou a urgência. Precisamos sair daqui.
Alice precisa de ajuda. E essa confusão não vai ajudar. Roberto, escute o que eu estou dizendo. Letícia tentava penetrar a confusão. Tem algo que você não sabe. Alice é parte de algo maior. Somos todos parte de algo maior. O eco daquela frase ressoou no fundo da mente de Roberto. Ele olhou para Solange, que estava apoiando-se na mesa, com as mãos tremendo. Os homens armados pareciam indecisos, mas o tempo estava se esgotando. Se você não quer que isso vire uma tragédia, você precisa ouvir, disse o homem interno com firmeza. Atendendo à urgência, Roberto respirou fundo, tentando acalmar seu coração tumultuado e encontrar uma saída. Falem! Eu vou escutar, mas temos que agir rápido. Os homens armados trocaram olhares e começaram a recuar lentamente. Ainda mantenham as armas prontas. Se a polícia chegar, todos nós perdemos, um dos homens murmurou, a raiva dando lugar a uma súbita incerteza. Então, nos deixe sair daqui, Roberto insistiu, sentindo o nó na garganta se soltar um pouco. Temos que proteger Alice e esclarecer tudo isso. Ele se virou para Solange, implorando com os olhos por apoio. Você confia em mim? Podemos resolver isso juntos! Eu confio. Ela respondeu, com determinação firme na voz. O que quer que estivessem enfrentando, eram juntos, e o amor entre eles estava voltando a brilhar em meio à tempestade. Vou levar você e a sua filha, disse Letícia, entrelaçando os braços de Solange, com a intensidade de quem se apega à vida. Juntos podemos dar um jeito, mas precisamos agir agora. O clima no ambiente estava mudando. Todos respiravam a mesma inquietação. Então vamos! Roberto exclamou, avançando, determinado a encontrar uma solução antes que o caos se instaurasse. Ele sentia a adrenalina percorrer suas veias. E enquanto caminhavam, ele sabia que não podia olhar para trás. Vocês, apinhando-se na saída, fiquem juntos e não hesitem. O tom passou de tenso a solidário. O grupo virou-se, alinhando-se, prontos para a luta, se preciso fosse. Finalmente, as sirenes podiam ser ouvidas, se aproximando como um eco de esperança. E quando os homens armados começaram a perceber que a polícia estava vindo, um deles, ainda hesitante, sussurrou. É agora ou nunca. Numa fração de segundos, Roberto reuniu coragem, avançou e empurrou a porta. A luz do dia despontou e eles correram. Tinha-se a impressão de que, mesmo no meio da confusão, como se um novo futuro estivesse prestes a florescer. Com essa corrida, o passado pode não ser mais um ponto de dor, e o futuro, agora ameaçador, se tornaria um espaço para a esperança. No fim das contas, as verdades ainda permaneciam ocultas, e as peças do quebra-cabeça estavam longe de ser o que para todos esperavam. Em um último olhar para trás, Roberto guardou a certeza de que uma nova jornada se iniciava e que juntos enfrentariam qualquer desafio adiante. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora e alimente nosso algoritmo com seu carinho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta trama emocionante. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Juntos, vamos seguir escrevendo essa história.